Você já ouviu falar sobre a história de Daniel? Vou contar alguns detalhes sobre a vida de Daniel no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo à série Como Interpretar as Escrituras. O tema de hoje é Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. A história da humanidade está cheia de reis pomposos e certamente alguns deles são personagens bíblicos bastante conhecidos. Um destes imperadores de fama incomparável foi Nabucodonosor. Ele provavelmente é o rei mais conhecido e mais poderoso do Império Babilônico. Ele foi o filho de Nabopolassar, que também havia sido rei em Babilônia. Além disso, Nabucodonosor reinou em Babilônia por 43 anos. Nabucodonosor morreu entre agosto e setembro de 562 a.C., com aproximadamente 70 anos de idade. A história registra esse fato. Mas permita-me agora falar um pouco sobre Daniel. Logo no primeiro capítulo do livro de Daniel, percebemos que Daniel foi levado cativo à Babilônia. A cidade de Babilônia era enorme, suntuosa, com mais de 300 templos e um palácio espetacular. Então disse Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Judá, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para serem assistidos no palácio do rei, e lhes ensinasse também a doutrina e a língua dos caldeus. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel. Daniel deveria ser treinado por 3 anos, mas Daniel tinha uma firme determinação de não se deixar influenciar pelo ambiente de Babilônia. O ambiente ali era totalmente diferente, tanto na maneira de viver como na dieta, mas o coração dele permaneceu constante, imutável para com o Senhor seu Deus, e ele continuou a viver segundo Deus havia determinado. Essa atitude de ter bons hábitos formados no início de sua experiência tornaram-se o padrão que lhe daria força ao longo de toda a sua vida. Daniel foi um grande exemplo de justiça, uma lenda viva entre os cativos de Judá. Hoje, 2.600 anos depois, Daniel continua sendo um modelo de fé e determinação de geração após geração. Nós também enfrentamos situações em que temos que insistir em fazer a coisa certa ou ceder às pressões de outros, até pessoas que exercem autoridade sobre nós. Um superior no trabalho pode exigir que mintamos para um cliente, para um fornecedor ou para até mesmo o governo. Se insistirmos em fazer a coisa certa e falar somente a verdade, poderemos sofrer consequências. Talvez até mesmo perdendo o emprego. E não temos a garantia de ter a intervenção divina, como aconteceu nos dias de Daniel. Saiba que Daniel foi um jovem inspirado na sua visão espiritual, um homem de fé e oração. Nossas circunstâncias hoje são diferentes. E que tal hoje você ser um cristão com as mesmas características de Daniel? Abra o seu coração e verá que é possível obter estas virtudes. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nos dê, Senhor, hoje a mesma coragem que Daniel teve de determinar em seu coração, de ser fiel a Ti. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa a nossa saúde, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fica na paz. Maranata!